Olá, amigos. Vamos aqui às nossas perspectivas para 2024. Eu vou fazer essa análise aqui com vocês, como já costumo fazer aí nos finais de cada ano. Fiz no ano passado, fiz no ano retrasado, enfim, tem várias perspectivas para o ano seguinte aí que foram produzidas aqui por mim. Eu sou da Alto Vieira, analista de investimentos. Se você ainda não me conhece, se inscreve aí no canal, aproveite ao máximo todo o conteúdo do canal, fique antenado, toda a parte educacional, aproveite o conteúdo existente e também todo o conteúdo ainda extra na parte de membros aqui dentro do canal. Eu vou começar essa análise de perspectivas para 2024 em relação à nossa bolsa, falando um pouco da questão aqui de 2023, ou seja, o que é que nós tivemos lá em 2023, na análise, destacando alguns pontos. Primeiro ponto que eu destaco aqui, vou ampliar aqui o mapa mental, o primeiro ponto que eu destaco foi a questão que o ano após, que foi apresentado o ano após a eleição, a perspectiva é de ser de alta, era de ser de alta. Então, era a perspectiva para a Bolsa em anos após a eleição é de alta. Olha só, aqui o dado histórico foi apresentado, o somatório dos saldos de anos após a eleição das últimas 7 eleições, 6, 7 eleições. Aqui já tem, ó, 2 foram negativas e o resto todas positivas, ó. 5 positivas, 2 negativas. Então, nas últimas 7 eleições, a gente teve um saldo muito positivo. Então, esse ano vai tendo um saldo de novo positivo. O Ibov fechando de forma positiva nesse ano. A gente está aqui no dia 19/12, ainda tem alguns pregões para o final do ano, mas pouco provável que a gente tenha uma queda realmente muito forte aí do índice nos últimos pregões. A gente falando aqui, essa semana ainda tem mais uns 3 pregões, e ainda tem mais 3 pregões. Então, no total ali de uns 7 pregões, 6 a 7 pregões aqui que a gente tem pela frente para fechar o ano. Então, olhando aqui para essa questão do 2023, foi algo que foi apresentado, e Bob vai confirmando um ano positivo após, ou seja, no ano após a eleição. Outro ponto que eu peguei só um pedacinho de um vídeo que eu comentei lá em 2023, eu cheguei a falar sobre o cenário que a gente tinha e qual seria a estratégia, né, se o Ibovespa chegasse a um determinado ponto, tentando pensar em justamente como é que a gente pega o mercado de renda variável e coloca ele no sentido da nossa carteira de investimentos para potencializar a rentabilidade da nossa carteira de investimentos. Então, vou rodar aqui o vídeo de um pequeno corte que eu fiz lá de 2023, mas você pode também assistir toda a análise de 2023, está aqui disponível no canal, mas eu vou colocar para você aqui esse pequeno corte. Podemos sim ter o Ibovespa ainda vindo aqui para essa região dos 95, 93 mil pontos. Mas eu não esperaria algo muito além disso. Inclusive, se isso acontecer no decorrer desse movimento e, logicamente, no decorrer de 2023, aqui seria uma região bem interessante para se fazer a alocação pensando no prazo maior. A alocação é comprar ações pensando no prazo mais longo, ou seja, em termos de relação risco-retorno, de poder ter algo forte para cima na sequência. Então essa seria a alternativa, ou aguardar um sinal de fundo aqui, assim como bateu aqui, gerou um sinal de alta, de comprar logo na sequência, tentando pegar algo para cima no Ibovespa. Então eu já vou até apresentar aqui o gráfico mensal, complementando o que foi colocado nesse vídeo aqui, um pequeno corte lá do ano passado. O que aconteceu no Ibovespa, né? Eu vou colocar aqui em tela cheia para vocês. Observe o que aconteceu nesse ano. A gente teve o índice justamente voltando para aquela região que eu tinha mencionado, a região em torno de 98 a 93 mil pontos, 98 a 94 mil pontos arredondando. Bateu aqui, ó, ele estava aqui, que eu mencionei, fiz um desenho fazendo, se viesse aqui, eu não esperaria muito mais para baixo disso, e aqui seria uma relação risco-retorno bem interessante em termos de potencial de valorização. Se a gente pegar só desse fechamento aqui do início da região de suporte, que bateu para cá 34% basicamente de valorização. Se pega o sinal de alta do gráfico mensal, que eu mencionei aqui, ó, de fazer isso aqui, que fez aqui, se entrou só depois do sinal de alta do gráfico mensal, 23% de valorização. Enfim, teria gerado resultado. A estratégia comentada, e não é que eu sabia que isso ia acontecer, não, era só assim, se chegar aqui, o viés ainda está, ou seja, está para vir mais para baixo, está fraco para cair, mas se chegar aqui nessa região de suporte, seria um ponto interessante de alocação em ações do capital em ações. E eu vou voltar aqui para esse gráfico para falar mais a respeito desse cenário atual, já
focando para o próximo ano, e não é falar assim, o Ibovespa vai atingir tal valor e é certeza que vai atingir tal valor, ou o Ibovespa vai voltar em tal valor. O objetivo dessa análise não é essa, vocês me conhecem, não é essa, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas o fato é que a ideia aqui é mostrar qual o cenário que nós temos e quais seriam as estratégias para buscar operações aí de compra, para investir em ações, e o que é que desmontaria esse cenário positivo. Então, a ideia geral é essa, apresentando aqui alguns dados estatísticos, por exemplo, e também a análise do próprio gráfico do índice Bovespa. E também falando de outras variáveis importantes do cenário atual. Começando aqui para falar o segundo ano após a eleição, ou seja, a gente vai para o segundo ano após a eleição. Qual é o comportamento desse segundo ano após a eleição? Saldo positivo de 158%. E o histórico aqui permanece de forma positiva, né? Mais uma vez, 5 anos aqui positivo, e tivemos 2 anos aqui negativos, um deles bem negativo, por conta lá da crise de 2008. Mas, enfim, cenário novamente positivo. Isso não é uma garantia que vai fechar de forma positiva, só estou trazendo um dado estatístico, e aí a gente vai olhar para o cenário e vai buscar alternativas que podem trazer. Aqui no final eu falo sobre estratégias em relação a essa análise. Outro ponto para se destacar aqui são os saldos dos trimestres. Como é que os trimestres se comportam na bolsa se comportaram na bolsa nos últimos 26 anos? Então, mais 109% o saldo acumulado do primeiro trimestre, zerado no segundo trimestre, fraco ali, o mais positivo no terceiro trimestre e bem positivo, o último trimestre costuma ser o melhor trimestre do ano, já foi destacado nesse último trimestre que a gente está passando, está quase fechando o último trimestre de 2023, costuma ser o mais positivo. Isso não é garantia que todo vai sempre repetir isso aqui. Isso aqui é uma estatística. Tá? A estatística você sempre tem um lado assim que também pode ir na outra direção, mas é um ponto de apoio de olhar essa questão. E lembrando, a cada mês, a cada fechamento de mês, até depois que fechar esse mês, logo no início de janeiro, eu devo fazer análise o que esperar para a nossa bolsa no mês de janeiro. Então, quando fechar janeiro, o que esperar para a nossa bolsa no mês de fevereiro? E apresentando sempre dados estatísticos de cada mês. Você pode acompanhar aqui dentro do canal, principalmente se você for membro do canal. Indo aqui para o cenário gráfico que nós temos, o cenário de maneira geral que nós temos aqui para a nossa bolsa, o primeiro ponto a se destacar é que a tendência é de alta em todos os prazos operacionais. Então, o cenário está alinhado para cima. Para cima, no médio a longo prazo, essa tendência de alta ela só vai ser revertida se a gente perder uma região de 111.598 pontos. Isso significa dizer se o Ibovespa retornar para baixo desse nível aqui, que foi o fundo ascendente do gráfico mensal. Cada barrinha dessa representando o que acontece no decorrer de um mês. Então, se retornar para cá, ele quebra essa expectativa, ele anula a tendência de alta, ele quebra uma estrutura de alta. Então, enquanto permanecer dentro da estrutura de alta, o foco maior é compra. De que forma vai fazer a compra? Para que prazo vai fazer a compra? É que a gente vai abordar no decorrer aqui dessa análise. Voltando aqui para falar que no longo prazo a tendência só vai ser revertida, só vai ser anulada, a tendência de alta, se acontecer o retorno do Ibov para baixo de 95.266 pontos. Eu até mencionava na perspectiva para 2023 que não seria muito bom, olhando o gráfico de 84 dias, o Ibovespa retornar para baixo da mínima do ano anterior, que é que o gráfico anual, retornar para baixo da mínima desse ano, porque ele configuraria o movimento de baixo. Igual aconteceu aqui, ó, de ter um movimento de baixa. Então, isso não seria algo tão bom. Terminou que não perdeu a mínima do ano anterior e gerou a superação da máxima histórica nesse mês de dezembro. Então, a gente tem aqui, ó, se o Ibovespa anular, fizer isso aqui, ó, gerar um movimento para baixo e perder essa, aí sim a gente tem um final da tendência de alta de prazo mais longo. Entraria num cenário mais de indefinição e, principalmente falando de médio para longo prazo, um cenário mais baixista. Mas, por enquanto, não temos nenhum sinal para isso. Tá? E lembrando sempre, a decisão nossa em relação ao mercado de renda variável, sabendo que nós não vamos controlar o que vai acontecer, nós não vamos ter certeza do que vai acontecer, a gente estabelece o quê? O que a gente pode controlar? Eu posso controlar de que forma eu vou investir, em que momento eu vou comprar, para que prazo eu vou comprar, o que vai fazer com que eu saia dessa posição comprada ou eu reduza essa posição comprada. É dessa forma que a gente trabalha aqui dentro, que eu costumo trabalhar e que todos aqui dentro da DV Invest também focam muito nisso.
Indo aqui, voltando para a questão do cenário, e aí falando em termos de projeções. Projeção de alta, 141.500 a 143.500, focando ali em 3 a 6 meses para o Ibovespa. 156 mil pontos já seria um pouco mais de 6 meses a um ano. Pode até ser menos. Eu não estou prevendo que isso vai acontecer, mas expectativa. Tá? 6 meses a um ano, 156 mil pontos de projeção. E sendo otimista, 202 mil pontos. Tudo isso são projeções usando as figuras gráficas que nós temos aqui. Nós podemos pegar aqui primeiro, gráfico anual. Como é que a gente está de gráfico anual? Nós temos o rompimento da máxima histórica. Então, gerou um sinal de topo e já reverteu o topo. Isso é algo positivo, isso cria uma expectativa de poder ter mais 2 novas máximas, ou seja, mais 2 anos fazendo máximas ascendentes. Isso cria uma expectativa, é o que acontece em média. Se é o que vai acontecer nos próximos anos, a gente não tem certeza. Mas, olhando para o gráfico quadrimestral e falando em si de projeções, se eu pego aqui ó, o Fibonacci em cima desse subida, correção e projetando, olha lá, 151 mil pontos, é um ponto que eu nem cheguei a comentar, porque tem uma acima de 156, tem uma outra que é mais, que tem mais incidência, 141.500, 143.500, mas os 202 mil pontos é aqui, ó, é eu projetando 100% dessa perna de alta a partir dos 95 e 266. A gente teria essa perspectiva otimista de que isso pode acontecer, aí já pensando ali em mais de um ano, tá? Então, assim, pode até acontecer o mercado dar uma rasgada para cima, mas eu não teria assim, nossa, vai bater em 202 mil pontos. Eu vejo como mais bem plausível a região primeiro, 141 a 143, e na sequência 156 mil pontos. Desculpa. Voltando aqui, para falar, então, a gente tem no gráfico quadrimestral, eu falei que a tendência está toda alinhada para cima. Então, o anual está dentro de uma tendência de alta, expectativa de subida, acabei de mencionar isso aqui. Quadrimestral em tendência de alta. Se eu projetar apenas a correção em si, essa caixinha aqui de correção para cima, se eu fizer essa projeção de alta, a expectativa para o índice é que ele vá buscar uma região de 180 mil pontos. Então, sendo um pouco menos otimista, bem otimista ainda, mas menos do que os 202, os 180.660 pontos. Tá? A região de 156 a 159 é um patamar que eu vejo mais plausível aí, pensando no próximo ano. Tá? E aí, olhando para um prazo menor, que é o gráfico mensal, a gente tem aqui a retomada, a gente teve em novembro desse ano, foi o mês que retomou, que confirmou uma nova tendência de alta. Aqui foi o momento que anulou essa tendência de alta, quando quebrou ali, rompeu a máxima desse topo aqui, que era onde tinha a mínima da uma tendênciazinha de baixa aqui no Ibovespa. Aqui quebrou essa tendência de baixa no gráfico mensal e aqui gerou um pivô de alta, uma figura aí de retomada da tendência de alta. Essa retomada da tendência de alta, a gente pode fazer algumas projeções. A primeira projeção clássica aqui, a gente olharia para os 142.500, que por isso que eu estou mencionando 141.500 a 143.500, é uma faixa de pontos em termos de projeção para os próximos 3 a 6 meses. E aí a outra, que seria 100% desse movimento aqui, projetado a partir dos 123 mil pontos, a gente teria a região lá dos 156 mil pontos como projeção de alta para o índice Bovespa. Então são essas as principais projeções que eu destaco aqui para o ano de 2023, falando em termos de projeção. Beleza. Voltando aqui para nosso mapa mental, quais são as variáveis que apoiam esse cenário positivo da nossa bolsa? O que apoia? O que faz sentido o que está acontecendo? Primeiro ponto para se destacar é a questão dos juros. A expectativa de redução da taxa de juros. Poxa, mas por que a expectativa de redução da taxa de juros ela termina? Por que a expectativa de redução da taxa de juros ela termina apoiando a nossa bolsa? Primeiro, eles são inversamente, vamos dizer assim, são correlacionados. A correlação é negativa. Significa dizer que quando os juros caem, normalmente a nossa bolsa sobe. Quando os juros sobem, normalmente a nossa bolsa contrai. Olhando para o gráfico que eu vou apresentar aqui para vocês agora, dos juros futuros de 10 anos, só para vocês terem uma ideia, observe, deixa eu só verificar se vocês estão visualizando realmente aqui minha tela e não estava visualizando a tela cheia, né? Então, vou colocar aqui na tela cheia. Então, olhando novamente aqui, botando a apresentação aqui para vocês, aqui é um gráfico que mostra em azul os juros.
Vou colocar até essa cor em amarelo para desenhar aqui em amarelo. Aqui, ó, isso aqui em amarelo. Então, isso aqui, juros, ó, subindo lá em 2014, 15, veio subindo, 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 parou ali na região, já na época da Selic, lá na faixa dos 14 e pouco por cento. Olha o que aconteceu. Quando os juros começou, juros futuros começou a ter uma expectativa de queda, uma queda na realidade, o que aconteceu com a nossa bolsa? Olha, subiu. Então, enquanto um caiu, o outro subiu. Enquanto um estava aqui subindo, o outro estava caindo. Então, o que a gente tem é essa relação negativa. Quando um sobe, normalmente cai. 185% de alta nesse período aqui. Aí tivemos um período forte de subida aqui, ó, dos juros. A bolsa ainda subiu aqui, mas impulsionada por quê? Commodities. Aqui, commodities foi forte. Logo após a pandemia, eu vou mostrar logo na sequência o gráfico das commodities para vocês. Foi muito forte o movimento das commodities e nossa bolsa, ela tem um peso ali. As empresas ligadas, as principais empresas que estão ali dentro da nossa bolsa, tem uma representatividade em torno de 40%, um pouco a mais do que 40% na nossa bolsa, no Ibovespa. Então, isso trouxe aí a nossa bolsa, o Ibovespa, para ter uma movimentação para cima. Mas com os juros lá em cima, nós tivemos o quê? A queda da nossa bolsa. Sofrimento ali desde junho de 2021 até aqui meados ali de junho de 2022, ainda sofremos um pouquinho aqui, os juros futuros ainda subiu um pouquinho mais, observe que caiu aqui também, mas na hora que começou a cair, o que aconteceu com a nossa bolsa? Olha a setinha verde aqui, alta novamente. Quer dizer, o movimento que eu falei de já 33%, aqui foi 185%. Não estou dizendo que vai ser a mesma coisa, mas o cenário de expectativa de queda dos juros ainda está aqui, ó, com topo descendente. Quando eu falo de topo descendente, vou mostrar o gráfico já para vocês. Mas antes de sair aqui dessa apresentação, eu vou mostrar aqui das commodities. Olha aqui esse ponto 1 das commodities. Isso aqui, ó, em amarelo, é o gráfico das commodities. CRY aqui, que é o gráfico, um índice que representa ali as commodities. Aqui, em azul, é o Ibovespa. Olha só como eles andam normalmente numa mesma direção. Uma mesma direção. Ó. Subiu aqui, ó, amarelo, Ibovespa em azul, subindo também. Caiu aqui em amarelo, beleza. Aqui foi caindo junto. Por que aqui subiu? Opa, qual é a variável mais pesada aqui? Taxa de juros. E aqui subiu, e aqui ainda ficou patinando, caiu um pouquinho mais. Taxa de juros foi sendo reduzida e o Ibovespa subindo. Então são duas variáveis importantes para a nossa bolsa, taxa de juros, commodities. Então tem esse apoio. Olha só, lembra que eu comentei sobre a subida das commodities? Olha esse movimento aqui que eu já destacando em dois. É algo parecido que aconteceu aqui, ó. Começou a subir, depois que subiu, retraiu aqui, ó. E depois dessa retração, o que aconteceu? Para cima. A gente teve a subida forte aqui em 2. Estamos na retração e iniciou um processo de subida. Expectativa de romper essa linha vermelha. Esse cenário de romper aqui, que é a tendência de altos zigue-zagues ascendentes nas commodities, gera um cenário positivo para a nossa bolsa, que aconteceu lá atrás. E o que a gente pode ter agora? Já rompeu o máximo histórico, a gente pode ter algo maior para cima na nossa bolsa. Esses ciclos das commodities é na faixa ali de 8 anos, 10 anos, esse aqui foi de 12 anos para baixo, esse aqui foi um período ali de um ciclo na faixa de uns 8 anos aqui para cima, de 2000 a 2008, enfim, é um período ali mais longo de tendência que pode apoiar a nossa bolsa também, além da queda da taxa de juros. Voltando então a falar agora do dólar, eu vou até botar o gráfico aqui do DI, série histórica aqui do DI FUT, colocando aqui na tela, no gráfico mensal, deixa eu tirar a questão do ajuste, no gráfico mensal dá para perceber o que? Vou até dar um zoom mais, que nós estamos dentro de um sinal de baixa e agora dentro de um pivô de baixa, o que gera uma expectativa da gente poder ter, por exemplo, juro em 7,96, sendo menos pessimista, né, vamos dizer assim, ou sendo menos otimista na realidade, que a gente teria aqui uma expectativa de projeção de baixa, fazendo uma projeção alternada, primeiramente juros na faixa dos 9 e juros futuros na faixa de 9,2 e depois na faixa de 8. Então são essas as projeções para baixo. Nós temos aí um pivôzinho de baixo, ou seja, uma tendência de baixo pelo gráfico mensal. Então está alinhado para baixo.
E eu ia mencionando em relação aqui ao dólar, que o dólar está dentro também de um cenário baixista, está apontando para 9,20 a 8,70. Voltando aqui para o gráfico e pegando então o dólar, o FUT, o que nós podemos perceber, voltando aqui à questão de ajuste, o que nós podemos perceber também no gráfico mensal do dólar é que ele vem fazendo topos cada vez mais baixos, gerando uma expectativa para baixo também. Em termos também de projeção, olhando para a projeção, dá para olhar primeiro para uma projeção menos pessimista, 4,72, e aí sim a gente olhando um pouquinho mais para baixo, 4,43, falando em projeção mais clássica ali na faixa do 4, do 23, enfim, o cenário de maneira geral, o dólar não gerou pivô de baixo como juros, mas a perda da mínima do mês anterior, que foi o mês de novembro, que está aqui localizado nos 4.845,5, reforça o movimento para baixo e o viés mais negativo de baixo. Então nós temos um cenário mais alinhado, eu diria até um alinhamento dos planetas. O que é esse alinhamento dos planetas? Nós temos juros para baixo, dólar para baixo, Ibovespa para cima, commodities com expectativa de alta no médio e longo prazo, e bolsas pelo mundo, Estados Unidos, S&P 500 dentro da tendência de alta. Olha aqui o S&P 500, ó, dentro da tendência de alta. O mesmo sinal de alta que o Bovespa já fez, os Estados Unidos e o S&P 500 já fez. Então está alinhado também para cima. Não significa dizer que eles têm que andar na mesma direção. Não tem essa correlação tão forte assim. Tá? Estatisticamente não tem uma correlação tão forte assim. Não é uma correlação muito positiva. É uma correlação ali que fica neutra, mas nós temos uma bolsa americana apontando, inclusive, para o seu rompimento do topo histórico. Outra, a Nasdaq. Nasdaq também, ó. A Nasdaq, inclusive, já rompeu a máxima histórica. Acabou de romper a máxima histórica. Então está dentro também de uma tendência de alta de prazo maior. Assim como o Ibovespa, só perde essa tendência se voltar para baixo da mínima desse fundo. Tanto Nasdaq, quanto S&P 500, quanto o próprio Ibovespa. Um fundo montado lá, a mínima lá de outubro, é o que gera essa mudança de tendência. E, além disso, além das bolsas americanas, nós temos aqui a Europa também bem, ó, em tendência de alta. A Alemanha já fez nova máxima histórica. França, o CAC 40 também é o índice lá principal, esse DAX é o principal índice da Alemanha, França também é o principal índice CAC, nova máxima histórica. Inglaterra que está ali mais fraca nesse momento, mas ainda assim com viés de alta. Então nós temos bolsas na Europa com cenário positivo, com duas aqui gerando nova máxima histórica, posso mostrar rapidamente aqui para vocês, como que é o DAX, gerando a mesma sinalização, ó, forte para cima, então teria que voltar para baixo da mínima de outubro. A França também, ó, teria que voltar para baixo daqui para perder essa característica positiva, cenário alinhado para cima também na Bolsa de Paris. Então temos aí um contexto bem positivo de maneira geral para as nossas, do mercado geral para as bolsas, né? E aí pegando aqui, voltando para o nosso mapa mental, pelo menos o guia aqui para a gente comentar, o que nós temos, voltando para o gráfico do Ibovespa, pegando aqui o Ibov, o que nós temos aqui é que, olhando para o mensal, a tendência de alta. Se olha aqui, a gente teve 3 meses aqui corrigindo, a gente teve 4 meses subindo, então cria-se uma expectativa que o mês ainda de janeiro possa ser um mês fazendo nova máxima. Janeiro e fevereiro ainda podem ser meses de expansão. Podemos ter no decorrer do ano que vem, de 2024, algum movimento para baixo? Sim, o mercado anda em zigue-zagues. O mercado vai fazendo zigue-zague, ou seja, olha só no ano da pandemia, foi lá embaixo, subiu, fez aqui uma queda e depois gerou esse movimento de alta. Olha só que interessante, ó, essa barra aqui foi uma barra extremamente forte em novembro. Olha o que aconteceu aqui também, olha como essa barra foi forte. O que aconteceu na sequência? Subiu. Janeiro pode ser um mês até de baixa. Inclusive, estatisticamente, janeiro costuma fechar no vermelho, costuma ter fechamentos negativos, mas o saldo é positivo. Tá? Mas isso eu vou falar mais na próxima análise. Mas aqui, ó, corrigiu. O que faz com esse tipo de movimento? Em vez da gente desesperar e pular fora da bolsa, esse seria o pior contexto para você sair da bolsa. Até falando algo a respeito aqui, ó, mostrando aqui para vocês um estudo, deixa eu só confirmar se a minha tela está certa, mostrando para vocês aqui um estudo que eu tenho, é o seguinte, se você pegar aqui, se você investisse no Ibovespa, essa linha cinza, lá no início de 2000 e ficasse quietinho, passasse ali por
crise de 2008, pandemia, greve dos caminhoneiros, Joesley Day, e não saísse da nossa bolsa, ficasse ali quietinho, deixasse seus investimentos em ações andar, lógico, isso vai depender falando aqui da média de comportamento do Ibovespa. Se ficar só em ações ruins, aí é difícil. Fiquei só em OGX, quebrou. Fiquei só em Americanas, terminou ficou ruim, não quebrou ainda, mas ficou ruim. Mas o fato é, você ficou aqui atrelado ali ao Ibovespa, 636% de valorização até o presente momento. Até mais aqui, tá? Porque aqui eu peguei esse dado um pouquinho para trás, o Ibov já rompeu aqui, inclusive, a máxima histórica. Então já está mais do que 636%. Mas pegando aqui, ó, 636% de valorização. O mais importante que eu quero destacar aqui é o seguinte: se você resolvesse sair toda vez que a bolsa fica num cenário mais negativo, pulasse fora e só assim, eu vou sair, só vou voltar quando o mercado melhorar. Olha só que interessante. Os cinco melhores pregões. Se você perdeu os 5 melhores pregões em 23 anos, sabe o que aconteceu? A sua rentabilidade caiu muito mais que da metade. Foi para 262% a sua rentabilidade. Ou seja, para baixo da metade. Perdendo só 5 pregões em 23 anos, os 5 melhores pregões. Agora, se você não só perdeu os 5 melhores, você perdeu os 20 melhores pregões da Bolsa em 23 anos, 20 em 23 anos, a sua rentabilidade seria de 36%. De 2000 para cá, em 23 anos, você só teria tido a rentabilidade de 36%. Isto é, se tivesse perdido só esses 20. Mas não é isso que acontece. Você sai aqui e você volta aqui em cima. Quando a bolsa melhorar, eu volto. Sabe quando acontecem esses pregões aqui? Esses melhores pregões da bolsa? É quando o mercado passa por uma crise, ou seja, passa por uma queda e volta a se recuperar. É só observar agora. Olha o que é que nós tivemos aqui agora em relação ao Ibovespa. Olha o quanto subiu em um único mês. 12,54%. É isso que eu estou falando. Vou sair, a bolsa não está ruim, 3 meses aqui não anda mais, essa bolsa vai aqui embaixo, vai voltar. E gente falando, né? Na bolsa é 90 mil pontos, é para baixo 90 mil pontos. Em um único mês, o Ibovespa quase rompeu o máximo histórico, no segundo mês rompeu o máximo histórico. Então é muito rápido. Então você sai quando a bolsa cai, quando ela sobe, você quer voltar aqui. Não estou falando que está errado voltar aqui nesse momento. Mas o problema maior não é só a entrada aqui. O problema maior é você sair quando o mercado cai. Lógico que tem que ter uma gestão ativa, saber quais ativos estão perdendo essa expectativa de subida, qual o momento que eu posso reduzir minha exposição em ações, mas não sair completamente do mercado. Tá? Então, passando a falar em termos de estratégias, o primeiro ponto a ser feito é: você quer estar aproveitando esse cenário que eu acabei de mostrar positivo, é estar posicionado. Então, o primeiro ponto é estar devidamente posicionado. Posicionado você pode comprar agora e ficar posicionado. Lógico que você vai ter que olhar para o seu perfil de investidor, ver qual o tamanho da posição que você pode ter. Se o mercado voltar a cair 30%, porque é isso que acontece. Né? Mais uma apresentação aqui, mais um slide que eu preparei também aqui. Ó. Se o mercado... Qual o maior problema, né, da renda variável? É isso aqui, ó. É quando você tem... o que acontece no mercado? Você tem aqui, ó, movimento de subida de 59%, de repente vem uma pandemia, você cai 37%, aí logo em seguida você sobe 73%, aí vem um período ruim, 22% para baixo, logo em seguida você já está com mais de 30% aqui para cima. Então, se você sair toda vez que o mercado cai, se você entrar num desequilíbrio emocional, porque você tem uma exposição muito grande em ações, você vai tomar decisões menos inteligentes financeiramente. Você vai sair geralmente em um momento pior e vai ter uma entrada ou retorno quando o mercado ficar bem. Esse é o pior problema que você pode ter assim, em relação ao mercado de renda variável. Então, primeiro, estar posicionado. Segundo, poxa, mas eu não quero só estar posicionado, quero ter uma gestão ativa. Eu vou apresentar as possibilidades. Outra, entrar ou reforçar a posição após movimentos de baixa nos gráficos semanal e mensal. Então, quais seriam os pontos? Né? Assim como eu mencionei aqui que seria um ponto interessante de alocação, quais seriam os pontos interessantes de alocação? Se o Ibovespa voltar em níveis de suporte, como por exemplo, o retorno do Ibov gerou aqui um movimento para baixo no mensal, voltando para a região ali dos 121.900 pontos, 122 mil pontos. Essa região aqui, essa máxima, na realidade é 123 a 122 mil pontos. 123 a 122 mil pontos, sendo mais exato, essa região aqui. Voltou para essa faixa de preço,
Gerou algum sinal de alta, você está focando em compra. Ou dependendo, se voltou aqui de maneira fraquinha, você já pode buscar uma entrada direta aqui e tentar pegar algo para cima. Primeira forma aqui de buscar entrada. Sendo mais pessimista, o Ibovespa foi lá, caiu forte aqui, se aproximou dessa região de fundo aqui, se aproximou da região dos 113 mil pontos. Veio aqui e gerou uma nova sinalização de alta, testando até a média, também foco em buscar operação de compra. Lembrando, o que reverte a expectativa positiva de médio para longo prazo é o retorno do Ibov para baixo desse patamar. E o que reverte completamente a expectativa de tendência de alta no prazo mais longo é o Ibovespa abaixo dessa região, que é os 95.266 pontos, que eu mencionei ali no mapa mental. Então, de maneira geral, se eu pego um gráfico mensal, a gente já mencionei que pode ter mais alguns meses aqui para cima. Só que olha para o semanal, que cada barrinha dessa aqui é uma semana. Se eu olho para cá e todo esse movimento de correção, todo esse processo de correção, a gente já está aqui perto de poder ter, tem mais algumas semanas, podendo ter esse mês de janeiro ainda assim, mas com a possibilidade de fazer algo aqui para baixo. Então, se no semanal geraram a correção, testando a média, testando topos anteriores, também é outro prazo operacional que a gente dá para olhar para buscar operações de compra. Isso eu estou mostrando de Bovespa, mas é o que você pode olhar para o ativo que você mais acompanha, o que você está monitorando, prazos mais longos. A análise técnica funciona muito, muito bem para prazos mais longos. A maioria associa análise técnica somente com day trade, com operações de swing trade, mas elas funcionam muito bem em prazos mais longos. E por falar nisso, quais são as ações que você pode comprar? Aqui eu te dou algumas opções usando as carteiras recomendadas da DV Invest. Você tem aqui, ó, você tem aqui, além da carteira exponencial, essa carteira é semanal e tem 5 ações revisadas toda semana. 5 ações ou 5 ativos que podem ser até ETFs. 5 ativos aqui na carteira semanal. Você tem a DV Dividendos. Se você quer focar um pouquinho mais em dividendos, são 10 ações aqui, usando análise fundamentalista mais análise técnica. Aqui é apenas análise técnica. Você tem a DV Small Cap, que também é uma carteira que usa análise fundamentalista mais a análise técnica para tomar suas decisões, ou seja, focando em ativos que têm um potencial de crescimento, ou de gerar retorno, a análise técnica para verificar se está no melhor momento para justamente colocar esses ativos. Tem também aqui, eu vou deixar, na verdade, a perspectiva estaria até aqui, que é a carteira mensal com 10 ações, análise técnica pura, que eu toco essas duas carteiras aqui, tá? Eu toco essas duas carteiras, essa aqui eu estive presente o ano inteiro, está muito bem também, o ano inteiro, só que agora eu passei para o Kaique Stein tocar junto com o Eric aqui, e nós temos essa aqui tocando pelo Renato Reis, na análise fundamentalista, mais o Kaique Stein, que também está muito bem em small cap nesse ano. E começamos aqui a multi-estratégia. Dalton, eu não sou muito, eu tenho medo ali das ações, eu quero uma carteira que eu possa navegar melhor em diferentes cenários do mercado, ou seja, como se fosse um multimercado. Essa carteira ela tem posição em renda fixa, em posição em bolsa americana, tem posição se houver a necessidade na bolsa chinesa, se a gente achar que é prudente, tem posição em criptomoeda, inclusive a gente está pegando um movimento muito bom de criptomoeda, só que justamente ponderado ali pelo risco, se tem um risco maior a gente coloca menos capital, tem ações Brasil, então tem várias posições além da renda fixa, tem fundos imobiliários, enfim, por meio de ações e ETFs. Ações a gente faz aí o stock picking, análise fundamentalista mais análise técnica, e os ETFs a gente faz um comitê de análise com 4 analistas fazendo aí as escolhas dos percentuais em cada classe de ativo. Então essa aqui é que você vai ter ali, você não vai ter o desempenho igual do Ibovespa. Se o Ibovespa só disparar para cima, essa carteira não vai bater o Ibovespa. Mas se o Ibovespa tivesse os períodos negativos, ela tende a bater o Ibovespa no prazo mais longo. E aí, mostrando aqui como estão essas carteiras, olha só, o histórico da perspectiva são mais de 5 anos e meio de histórico, só usando análise técnica. Olha só, o acumulado é porque é isso aqui, ó, desde julho de 2018, 225% contra 80% do Ibovespa no mesmo período, 145% acima. No ano está bem aí em relação a gerar um retorno de 22%. Olha, a multi-estratégia começou agora, mas olha esse mês, está tendo até um desempenho superior ao Ibov e CDI e o índice de retorno médio ali dos fundos multimercados, ou seja, que monitora o comportamento dos fundos multimercados, são os nossos benchmarks aqui em relação a essa carteira, monitorar esses dois pensando em bater, pensando no prazo mais longo. Se a gente olhar para o acumulado, a gente está atrás do Ibovespa, ok, o Ibovespa está disparando para cima, é difícil bater o Ibovespa, porque aqui a gente não está totalmente posicionado em ações, por isso que eu estou falando, para quem não
mais conservador, essa é uma boa carteira. Então aqui nós temos essa opção. Então a carteira vem bem, né, acima do CDI, acima do IHFA. E aí, ó, exponencial, olha o ano da exponencial. Fora a estatística aqui de também, ó, a estatística não, né? O resultado dela desde abril de 2018. É a carteira mais antiga aqui dentro do DV Invest que eu toco aqui, a carteira semanal, 195% contra 32% do Ibov, 163% acima do Ibovespa. Esse ano tá excelente, uma carteira que pode ter posições de compra e de venda. Perspectiva é só uma carteira comprada. Aqui pode ter compra e venda e revisada semanalmente. Então, um desempenho aí sensacional. Olhando aqui para DV Small Caps, olha esse ano também da DV Small Caps, ou seja, de ações, não de micos, né? Ações que são um pouco menores, mas têm uma boa liquidez e focando em prazos maiores. Olha só, desempenho aí de 32% acima, a carteira mais nova, ali já tem mais de um ano. Dividendos também muito bem. Olha o ano de dividendos aqui, ó, 10%. Esse ano a gente passou antigamente era só fundamentalista, mas a gente passou a juntar fundamentalista mais análise técnica, fundamentalista técnica, fundamentalista técnica, fundamentalista e a parte técnica. Essa aqui é só técnica, essa só quer técnica. E para quem quer proventos, além da de dividendos, você tem a renda imobiliária que também está excelente. A carteira também mais antiga aqui, mais de 2 anos de existência, gerando excelente resultado, não só a rentabilidade mesmo dos fundos multimercados que estão selecionados, são mais de 10 fundos multimercados aqui, e além disso, você tem os proventos desses multimercados. Enfim, como você pôde observar aqui, você tem aí algumas alternativas para tentar aproveitar melhor esse cenário positivo que eu acabei de destacar aqui para vocês, para a nossa bolsa como um todo, e o que pode te guiar. Essas carteiras estão disponíveis dentro do aplicativo DV Invest e também estão disponíveis exclusivamente para clientes da Blue3 Investimentos que podem acessar o nosso aplicativo de forma gratuita. Então, se você tiver interesse, contacte aí a Blue3, fala que você viu a DV Invest, fala que você está interessado justamente em ter acesso às carteiras da DV Invest. E, lógico, você tem que cumprir alguns pré-requisitos lá dentro da Blue3 Investimentos, que está atrelada à XP Investimentos, tá? E lembrando, você também pode ter o aplicativo DV Invest, ter a assinatura do aplicativo para ter acesso a todas essas carteiras, além das nossas recomendações de swing trade, recomendações também ali via trade a dia dentro para a Blue3 Investimentos. Então, são muitas informações, fora que o canal com muitas informações para vocês no decorrer de 2024, assim como foi no decorrer de 2023. Mais uma vez, obrigado por sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa análise mais completa que eu fiz em relação acho que a perspectivas para o próximo ano que eu fiz mais completa de todas que eu já fiz até o presente momento. Espero que você tenha curtido a forma como eu expliquei também isso aqui. Comente aqui embaixo o que você achou. Compartilha com alguém que você acredita que possa ser útil essa informação. Agradeço demais. Estamos juntos em 2024. Se inscreve no canal e vamos juntos. Sucesso, boas festas e estaremos mais uma vez juntos. Lembrando, estou no mercado financeiro desde 2006 exclusivamente. São mais de 17 anos. Vamos estar mais um ano juntos aqui em 2024. Um grande abraço e até a próxima.